Então, é sobre isso que o Edmundo falou que eu queria perguntar a você, Olímpio. Os trabalhadores vão entrar, e eles estão dizendo, o governo pediu inicialmente 5 bilhões do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Esses 5 bilhões seriam do chamado lucro líquido, que é a parte que é lucro. Se todo mundo pedir demissão, se todo o dinheiro do FGTS for pago, ainda sobram 21 bilhões. O governo quer inicialmente 5. Está falando dos 5, mas a medida provisória 349 fala em todos os 21 bilhões, certo? Como é que você avalia isso? Você já me deu até uma entrevista sobre isso, mas é importante você falar um pouco mais sobre isso, já que a gente está falando do PAC e dessa discussão que está acontecendo aí em torno da nova central. Não, naquela ocasião que eu fui entrevistado por você, eu teria dito que toda vez que é usado o dinheiro do Fundo de Garantia, quando a questão não dá certo, é esquecido. Então é o seguinte, o prejuízo fica sendo dos trabalhadores. Nunca é bom esquecer de que o Fundo de Garantia é um dinheiro que pertence ao trabalhador. Exatamente. É um dinheiro que foi idealizado, foi preparado para substituir quando o trabalhador fosse despedido, para ele ter um fundo, uma reserva, para poder subsistir durante aquele período que ele procura um novo emprego. E não é isso que se vê. Então eu tenho a impressão, mais uma vez, que esse dinheiro vai ser usado, se não der certo, mais uma vez o trabalhador vai ser prejudicado. Quem vai pagar a conta? Somos nós mesmos. Então eu só lembro para isso que o que nós temos que ficar cientes e preparados que pode acontecer um infortúnio, vamos dizer assim, de uma maneira em que o dinheiro não dê certo, o plano preparado aí não dê certo. E aí, mais uma vez, o trabalhador será prejudicado. É esse o meu ponto de vista. Então, a questão principal, Edmundo, é que temos que ter garantias do governo de que, caso esse investimento não dê certo ou demore muito tal, que aquela garantia mínima de retorno, que seria a TR mais 3%, seja garantida, é isso? É verdade. Você veja só, a arrecadação são 181 bilhões. Do FGTS. Do FGTS. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E o governo coloca como se fosse uma pele de ovelha nesse lobo, né, dizendo o seguinte, que realmente nós vamos usar os 5% do lucro líquido desse dinheiro arrecadado. E que se o trabalhador tiver como opção investir nesse trabalho, ele vai ter uma lucratividade muito maior, porque o país está estável economicamente e isso vai com certeza gerar lucro. Não é o suficiente esse falatório. Não é o suficiente. Isso tem que estar escrito. Isso tem que estar acordado, mas escrito, oficializado. Que esse dinheiro do trabalhador não vai, caso tenha prejuízo, não vai ser prejudicado. Porque o trabalhador já arrecada tão pouco. O trabalhador já sofre tanto, o trabalhador já participa tanto dessas agruras, dessas falcatruas. Coitado do trabalhador, e botaram o trabalhador em mais uma. Agora, Moisés, até está fazendo me lembrar agora essa questão do problema dos aviões, dos apagões. Estão chegando à conclusão que o problema era falta de verba mesmo, e vão criar uma taxa de embarque. Lá vai novamente o povo pagar uma situação que realmente não é essa. É de responsabilidade mesmo, e criando-se uma taxa de embarque que vai variar entre 10 a 14 reais sobre a passagem. São verdadeiros absurdos que nós, trabalhadores, através das nossas centrais, temos que cobrar e ficar atento a isso. E existe, parece, o Calixto nos informou em Goiânia, um conselho ou um grupo de técnicos e pessoas preparadas para as centrais participando ativamente de qualquer passo do governo quando se fala de fundo de garantia. Porque realmente é um problema seríssimo, o Coutinho colocou com muita sapiência. É isso aí, é um dinheiro nosso. Será que tudo para se resolver nesse país tem que ser com o meu dinheiro? É um absurdo um troço desse. Está sendo muito boa a nossa conversa, Olímpio, Edmundo, mas nós temos que finalizar e a gente queria deixar aí a oportunidade de você convocar os sindicalistas, os trabalhadores para esse debate no dia 12 de abril, lá na nova central. Eu acho que esse debate é de suma importância para a liderança sindical. A necessidade que os dirigentes, principalmente os dirigentes das entidades, compareçam em massa.
e possam fazer perguntas. Porque também só ficar para ouvir o que se passa não resolve. Tem que fazer perguntas que possam dirimir as dúvidas. Exatamente. Esse que é o ponto. Não adianta o técnico dizer 1000 palavras, quando chega na hora, é um técnico, a pessoa não entendeu bem, fica por isso mesmo. Não. Eu acho que tem que ser esmiuçado tudo aquilo que fica em dúvida. Eu acho que um debate é assim. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e estou sempre às ordens, quando for possível. Edmundo, você podia reforçar esse convite e também deixar no ar pelo menos uma pergunta que você vai fazer aos técnicos lá nesse debate no dia 12 de abril? Olha, antes de embarcar para Goiânia, eu tive a oportunidade de receber a orientação do Coutinho. Você chama o Coutinho de Coutinho, eu chamo ele de Olímpio, então o pessoal entender. Esse daqui é o Olímpio Coutinho. Exatamente. Então, nós tivemos a oportunidade, ele me passou todas as orientações necessárias. Eu fui para participar fundamentalmente da questão do fundo de garantia. Era o que mais estava mexendo com a gente aqui, com as nossas conversas. Né? Então a gente estava muito preocupado com respeito. Eu continuo estando preocupado. E passei esse relato para o Coutinho. Agora, muito mais preocupado, e eu gostaria de dizer isso para o trabalhador, olho no olho, entendeu? Principalmente para o trabalhador, ele tem que comparecer a esse tipo de trabalho provocado pelas centrais. Todos em massa, porque é importantíssimo. Estão mexendo com o trabalhador, todo mundo tem que estar presente. Eu acho que ainda é pouco. Eu acho que tem que aparecer mais gente naquilo lá. Chega de blá blá blá, a gente tem que agir. E para agir tem que estar embasado. E para ter embasado, tem que participar dessas reuniões para tomar consciência do que está acontecendo com esse país. Eu queria agradecer e queria lembrar só o endereço, Rua Camerino 66, no centro do Rio, dia 12, a partir das 9 horas da manhã. Exatamente, estaremos lá. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Outro Olhar.